falar com vocês sobre mudança de ciclos. Não sei se vocês já passaram por alguma mudança, vivem novos ciclos, ou tem alguma coisa iminente na sua frente que você sabe que exige uma mudança, uma tomada de decisão, e você tá procrastinando isso por falta de coragem, por medo do que você vai viver. E eu passei por uma recentemente, na verdade passei por duas recentemente, que eu não passava há um bom tempo. E toda mudança de ciclo, ela é sempre bastante dura, porque exige a gente abrir mão de um certo conforto, de um certo lugar que você já sabe, ele já é previsível, você já domina. E é como se você estivesse tomando a decisão de um novo caminhar. Caminhar para um lugar novo, é um lugar desconhecido, é um lugar que você talvez não tenha autoridade, você não tenha reconhecimento, você vai precisar reconstruir quem é você, precisar reconstruir as suas, né, o seu reconhecimento, de novo a sua autoridade, você precisar aprender novas coisas, dominar novas coisas, você vai precisar criar novamente aquele conforto que você já tinha no lugar que você já dominava. Então é muito fácil de compreender a dificuldade que a gente tem de tomar uma decisão para encerrar ciclos. Porque literalmente você tá numa cama quentinha, num dia de muito frio, de muito inverno, e você tá lá confortável, aconchegado, né? E aí você tem que decidir sair da cama. Pensa que o teu chão não tem um tapetinho, aquele piso frio, gelado, que vai gelar até o frio da espinha, e você vai ter que ter a coragem de levantar da cama e conquistar esse calor, esse conforto de novo. Eu posso compartilhar com vocês algumas coisas que me fazem mais confiante e até mais confortável na hora de tomar uma decisão de mudança de ciclo. Quando é a hora? Eu acho que essa é a pergunta principal, né? Quando que é a hora de encerrar um ciclo e iniciar um novo ciclo? A primeira coisa que eu entendo é que, se é algo que você se propôs a fazer, esse ciclo ele não deve ser encerrado antes disso ser completado. É óbvio que existem, muitas vezes, força maior, existem coisas que a gente não controla, coisas que a gente não domina, que eu não posso falar, eu vou ficar até terminar. Às vezes as coisas terminam antes e não tem como você concluir aquela etapa. Mas eu percebo que um ciclo ele precisa ser encerrado quando você chega ao final daquele ciclo, quando você chega, você chega no limite daquilo que você tinha se proposto a realizar. Então, por exemplo, um primeiro ciclo que chegou para mim ao final foi da venda direta. E era uma coisa muito doida que eu imaginava que eu faria isso pro resto da minha vida. Assim como também aconteceu quando eu decidi transicionar de funcionária para empreendedora. Era algo que eu imaginava que eu seria funcionária pro resto da minha vida. Eu imaginava que eu seria diretora de multinacional. Mas olha que coisa interessante. São dois momentos completamente diferentes. Por quê? Quando eu tomei a decisão de encerrar a minha vida como funcionária para abrir mão, né, da minha profissão para algo completamente diferente, eu não tinha encerrado esse ciclo. Eu não tinha chegado ao final desse sonho. Eu não era diretora, eu não tinha transicionado até o final da minha carreira. Mas por que eu tomei a decisão de encerrar esse ciclo? Porque eu entendi que eu estava perdendo a janela de um ciclo melhor. Então isso me fez encerrar um ciclo antes da hora. Eu não fiquei ali esperando, vamos ficar aqui até tal hora. Mas calma, eu tô vendo uma das melhores oportunidades da minha vida passando e eu não vou. Então, isso foi uma coisa que eu falei, calma, tem um ciclo melhor se abrindo e eu não tô indo. Então, isso me fez tomar essa decisão. Aí, teve o segundo ciclo, que foi o ciclo da venda direta, que eu fiquei, exatamente como eu falei pra vocês, até o final. Até exatamente quando eu entendi que eu encerrei, eu fiz exatamente tudo o que eu gostaria de ter feito até o final. E eu confesso que nenhuma decisão de encerramento de ciclo, ela é simples. Principalmente quando você faz parte de um grupo que tem pertencimento. Eu tava até almoçando com a Elaine ontem, minha amiga, que vocês já devem ter conhecido, que ela já veio aqui no podcast. E eu falei pra ela, as pessoas acham que o encerramento de ciclo, por exemplo, na venda direta, o maior desafio é a oportunidade financeira que você vai deixar de receber quando você fala assim, não quero mais a venda direta, porque é uma oportunidade de dinheiro muito legal, de você empreender, as oportunidades de ganho financeiros, né, que tem. Mas não é.
é o grupo que você para de pertencer, que é um grupo de pessoas muito legais, é um grupo de pessoas que estão ali sempre dispostas, sabe, a crescer, pensando no desenvolvimento. É um lugar que te desenvolve muita crença de acreditar que é possível, que não importa de onde você veio, de quem você é, o tanto de trauma, de problema que você tem, todo mundo tem a mesma possibilidade de chegar a conquistar seus sonhos, de mudar de vida, de fazer grana, sabe? Então é um ambiente muito legal, é um ambiente muito fértil. E aí você fala assim, Fabi, mas por que muitas vezes a gente tem que abrir mão de ambientes, de grupos, quando a gente toma a decisão de encerrar ciclos? Porque cada pessoa, ela começa a viver mundos completamente diferentes. Então, você vai começar a ficar imerso em outros assuntos. Você vai acabar convivendo com outras pessoas. Você vai viver outras coisas. Então, não é que você nunca mais verá essas pessoas. Foi uma grande dificuldade que eu tive, de verdade. Assim, eu fiquei quase um mês bem mal, bem mal. Eu falei assim, cara, são pessoas que eu convivi por 10 anos, meus padrinhos de casamento. Será que eu nunca mais vou ver? Eu nunca mais vou conviver? Aí eu entendi que, de fato, a convivência não seria mais a mesma. A gente não estaria mais nos mesmos grupos de WhatsApp falando as mesmas coisas o tempo inteiro. A gente não estaria mais convivendo nas mesmas reuniões. Fico até emocionada de falar, porque foi uma dor muito difícil, assim, que eu tive que enfrentar sozinha. Porque foi uma decisão minha e eu tenho que viver com essa decisão. Só que depois eu fui entendendo que existiria uma outra forma de eu me relacionar com essas pessoas. Então eu tive que entender qual seria o novo relacionamento, como que a gente voltaria a se conectar, até que a gente foi encaixando ali de novo, como que a gente manteria o nosso contato, a gente manteria a nossa intimidade, a gente manteria o nosso relacionamento. É igual? Obviamente que não é, mas são decisões. E uma das decisões mais importantes que eu fiz nesse momento, eu pensei, cara, eu posso ficar aqui pelo grupo, mas eu tenho que entender o que eu quero. Onde eu quero chegar? O que eu quero fazer? É um pouco do episódio que eu comentei com vocês, que quando a gente nutre muito as nossas raízes e a gente cada vez mais vai tendo a capacidade de trazer novos nutrientes, a gente já começa a ter necessidade de ter novos frutos caindo. Então é como se algumas coisas que você faz hoje, é o conforto, né? Você faz tão com o pé nas costas, você faz de uma forma tão simples, que às vezes você sente falta de um desafio. É a mesma coisa quando eu completei a faixa preta. Na hora, você já entra meio que num conforto. Eu já entrei no cobertor. Eu senti que isso encerrou um ciclo. Na hora, gente, eu juro por Deus, a hora que eu amarrei minha faixa preta e eu olhei, eu fiz assim, ó. Naquele momento eu entendi que eu encerrei um ciclo. Eu encerrei o ciclo da Fabi faixa branca, que veio no processo de precisar me provar, de construir, nanana. E naquele momento eu precisei entender que eu precisava entrar num novo ciclo. O ciclo da Fabi faixa branca não fazia mais sentido. Então eu precisei entender um novo propósito, eu precisei entender o novo movimento da Fabi. Eu iria pra onde? Eu faria o quê? Qual seria o novo movimento? Então a hora que eu amarrei a faixa preta, eu encerrei um ciclo. Mas eu preciso abrir um outro ciclo para eu poder continuar caminhando. E aí eu tive um novo ciclo, então, olha que doido, né? Foi janeiro do ano passado, esse da venda direta, que eu transicionei para dar foco 100% na Esmera, dar foco 100% nas minhas coisas, nos meus projetos, e junto com os projetos do Caio, né, que também são muito grandes, que tomam bastante tempo, que exigem muito da nossa energia, então a gente decidiu afunilar a nossa energia em um único lugar. E aí, esse ano eu tive que afunilar mais ainda. Eu comecei a perceber que a Esmera tomava um custo de oportunidade muito grande, muito grande. E eu falei assim, cara, existe algo que eu tenho dentro do meu coração que eu quero muito fazer. Eu tô há 1 ano e meio acompanhando o Caio, o Flávio e o Joel no Class Club, que é o grupo de mentoria de empresários que eles têm. O ticket é R$290 mil para você fazer parte, é 1 ano de acompanhamento. Aí tem gente que vai falar assim, pô, Fabi, é muita grana. Mas para um público que já está num perfil bastante avançado de negócio. É uma empresa que fatura muitos milhões. Então, são pessoas que já estão em níveis mais avançados. E eu comecei a sentir falta de poder trazer isso para outras pessoas que talvez não vão ter R$290 mil para investir, mas que talvez teriam uma outra oportunidade de investimento, mas que também gostariam de fazer parte de um lugar fértil, de um ambiente saudável, de pessoas que querem prosperar, de pessoas que querem crescer, pessoas que querem, sabe, absorver conhecimento, se conectar com outras pessoas. E eu tive que tomar uma decisão. É uma decisão que eu já estava postergando há um tempo, de entender qual que seria o tamanho da Esmera na minha vida.
E é um lugar que eu tenho, é uma empresa que eu tenho muito xodó. Esse ano ela completa 5 anos. Então, o que eu tive que fazer? Eu encerrei o ciclo da Esmera, mas não no sentido de encerrar a empresa. Eu decidi encerrar o formato como eu estava trabalhando com ela. Então, hoje ela ficou num formato muito mais passivo, para eu precisar investir menos energia nela, para eu conseguir deixar muito mais ativo onde o meu coração estava vibrando, que era poder agora me conectar num grupo. Eu formei um grupo só de mulheres. Eu estava nessa dúvida se seria de misto, homens e mulheres, mas eu falei assim, cara, eu venho trabalhando tanto essa questão de energia feminina, eu sempre fui muito... Eu relutava com esse negócio de me entregar à energia feminina, a gente poder trabalhar exatamente com isso. Eu falei assim, não, quer saber? Vai ser um grupo só de mulheres. E o mais legal, a gente tá com 30 e poucas mulheres já. Mulheres incríveis. E o mais legal é que são mulheres que falaram assim, Fabi, tô conectada com você porque justamente eu sou uma pessoa extremamente executora e eu sinto dificuldade em transicionar pro meu feminino. Então eu quero estar com você nessa jornada. Enfim, a mentoria... Eu trabalho um pouco mais, eu falo um pouquinho mais pra vocês presencialmente, mas quem quiser saber um pouquinho mais, vocês podem me chamar no meu DM, no meu Instagram, eu posso ajudar vocês a explicar um pouquinho mais e ver se faz sentido pra você fazer parte desse grupo. Mas foi uma terceira decisão, né, no caso, de mudança de ciclo, de necessidade de mudar o que eu vinha caminhando pra conseguir adaptar pra onde meu coração vinha vibrando mais. E às vezes a gente fica na dúvida, né? E eu falei assim, cara, quer saber? Eu vou entregar pro universo. E foi nesse momento, foi engraçado que teve um dia que eu fiquei na dúvida. Eu falei assim, cara, será que isso vai dar certo? A gente tem esses questionamentos, né? Quando a gente inicia um novo ciclo, porque é um mundo desconhecido. Será que eu vou conseguir, de fato, mudar a vida dessas mulheres? Eu sou autocrítica, vocês sabem. Eu me cobro muito. Eu vou dar sempre o meu melhor. Eu nunca vou entregar só o que eu prometi. Eu vou dar tudo de mim. Porque se a pessoa confiou em mim, eu quero entregar a confiança daquela pessoa. E no momento eu tive... Sabe quando você fala assim, cara, eu preciso entregar aquela autocrítica, aquela autocobrança, eu preciso fazer dar conta. E no momento veio um pequeno questionamento. Juro por Deus, veio um pequeno questionamento. Será que eu dou conta? Será que eu consigo fazer tudo isso? Será que eu vou conseguir fazer a diferença realmente na vida dessas mulheres da forma como elas precisam? E naquele momento, eu já vou até para um lado mais espiritualizado da situação, mas é pra gente entender que existe esse recurso, né? Eu lembro que eu ajoelhei na beira da cama e falei assim, olha, Senhor, eu não quero que isso aqui seja feito pelo meu ego, eu não quero que isso aqui seja feito, porque é da Fabi. Eu quero poder fomentar algo que seja benéfico e bom para todo mundo. Eu tô disposta a que você me use da forma como você acredita que eu preciso ser usada. Me faça fazer a diferença, eu me coloco à disposição, me faça fazer a diferença. Eu juro por Deus. Foi muito genuíno. Aquele momento de dúvida. 2 horas depois, a Paloma me liga, ela fala assim, Fabi, eu juro, foi assim, questão de um dia, 5 novas pessoas fecharam. Eu falei assim, obrigada, eu entendi, é um sinal. Eu entendi, é um sinal. Assim, pode confiar, vai dar certo, a gente vai fazer isso acontecer. Foi uma resposta muito imediata. Então, quando a gente às vezes também se coloca numa posição de incerteza, eu contei especificamente do meu ciclo, mas aí vocês adaptam, né, especificamente para o ciclo de cada um de vocês, do que vocês estão vivendo. Às vezes, se você tiver dúvida, coloca genuinamente o que tem dentro do seu coração para fora, sabe? Assim, conversa. Pode ser com seu marido, pode ser com seu parceiro. Deve ser com Deus também, para ele validar o teu caminho, ele validar o teu coração. E no fundo, a gente sabe qual é o caminho, porque a gente se sente amarrado, ou a gente se sente desmotivado, a gente sente que a gente precisaria estar em outro lugar, a gente sente que a gente precisaria estar fazendo outra coisa. Eu acho que são ciclos completamente diferentes, mas existe um sentimento que ele foi padrão em todas as minhas mudanças de ciclo. Todas as vezes eu sentia que eu precisaria estar em outro lugar, fazendo outra coisa. Isso foi exatamente o sentimento que eu tive. Ali tava legal, mas tinha algo que eu precisava fazer. Eu precisaria estar em outro lugar, fazendo exatamente outra coisa. Então, quando eu consegui identificar melhor esse sentimento, isso me dava mais clareza de entender que, cara, eu preciso olhar para um novo ciclo com muito mais carinho, com mais atenção. Existe um ciclo ali que ele tá me chamando.
Ele tá me recrutando, ele fala assim, presta atenção, existe um caminho novo. Só que tem pessoas que acham que tem que mudar de ciclo o tempo inteiro. A cada 6 meses, muda de ciclo, muda de ciclo, muda de ciclo, muda de ciclo. Aí é a hora de você começar a entender o que é o teu ego exigindo essa mudança sua o tempo inteiro, ou a sua necessidade dopaminérgica o tempo inteiro de ter coisa nova, de ter novidade, de ter coisa o tempo inteiro, que não é algo que te permita progredir naquele ciclo. Então, precisa saber um pouquinho a diferença disso. Então, se você é uma pessoa que fica pingando toda hora em relacionamento, em projeto, em coisas, em trabalho, talvez você precise avaliar o porquê que você tem essa necessidade de mudar de ciclo o tempo inteiro. Então, entender que, por exemplo, eu fiquei no meu ciclo como funcionária desde os meus 16 anos de idade. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Eu saí, acho que 21 para 22. Sei lá, 5, 6 anos nesse ciclo. O meu ciclo na venda direta durou 11 anos. Eu fiquei 11 anos no meu ciclo da venda direta. A hora que eu tomei a decisão de deixar a Esmera mais enxuta, eu fiquei 5 anos nesse ciclo para ter essa percepção de necessidade de fazer ajustes dentro da minha rotina. Então, eu não sou uma pessoa que eu fico ali o tempo inteiro mudando, pulando de galho em galho em galho. Porque eu comecei a entender quais são as coisas que eu preciso entrar, eu preciso trabalhar nelas, eu preciso progredir nelas, até que eu entenda que é hora de eu evoluir. E, obviamente, de novo, quando a gente percebe que é hora de evoluir, dá aquele frio na barriga, dá aquela emoção, meu Deus, será que vai dar certo? Mas aí, quando você consegue separar o que de fato é o teu propósito, o teu caminhar, o que está sendo exigido da tua vida, versus o que é o teu ego ou tua mente dopaminérgica que quer prazer o tempo inteiro, você vai ter muito mais discernimento de entender que horas que é para você fechar um ciclo ou que horas é para você permanecer nesse ciclo e fazer com que ele se desenvolva, com que ele se prolongue um pouquinho mais. Tanto permanecer quanto mudar, ambos exigem uma decisão. A decisão, normalmente, ela vem associada ou de dor, porque pode ser algo um pouco desconfortável no começo, ou ela vem de um enorme prazer, ou de um enorme alívio. Normalmente, quando a gente tem a necessidade de mudar de ciclo, a gente sente um alívio. Então, se questiona, começa a se imaginar nesse novo ciclo que você está postergando, que você está namorando, mas você ainda está sem coragem. Faz uma análise rápida, ou faz uma, sabe assim, deita na cama. Se imagina nesse lugar que você tá namorando, que você tá pensando, que você tá se projetando. Como é que você se sente? Se você se sentir mais confortável, mais feliz e principalmente mais aliviado de se projetar nesse lugar, você com certeza sabe que tá na hora de você mudar de ciclo.